Olá, como vocês estão? Hoje vamos falar um pouco sobre psicoterapia infantil. A psicoterapia infantil, ela fornece suporte para as crianças e para os pais para conseguirem lidar melhor com seus sentimentos, seus pensamentos, suas emoções em qualquer contexto da vida. Pode ser de uma forma preventiva ou para lidar com alguma dificuldade. No processo terapêutico com a criança, envolve-se várias pessoas. São os responsáveis, o profissional, a criança, a escola e outros profissionais que às vezes fazem um acompanhamento com essa criança. Seja um TO, seja um pediatra, seja um acompanhamento pedagógico. Todos esses profissionais auxiliam no atendimento global da criança. Porém, é de extrema importância o acompanhamento dos pais no processo. O profissional, ele vê e acompanha a criança uma vez por semana, por 50 minutos, e os pais acompanham a vida inteira. Então, eles sabem de toda a bagagem da criança, eles acompanham todo o processo pós, então em casa, com acompanhamento da escolar também. Então é de extrema importância que esse acompanhamento aconteça e eu, pelo menos, sempre faço os acompanhamentos com a família e com a criança também. Percebemos uma melhor efetividade no acompanhamento quando os pais estão alinhados com o processo terapêutico. Sem que tenha esse acompanhamento, fica muito difícil o processo acontecer, porque senão a criança anda sozinha. Então, com os pais, isso acontece com muito mais facilidade. Com os pais, os responsáveis, isso acontece. Geralmente, as crianças chegam encaminhadas pelas escolas, pelos médicos, como eu já mencionei, mas algumas crianças estão chegando para mim no consultório como uma demanda própria. Então, eles estão pedindo para ser ouvidos em um ambiente neutro e o processo terapêutico possibilita essa escuta para o adolescente e para a criança. O primeiro contato do profissional com a criança, na verdade, ela acontece posterior à entrevista com os pais, onde vai se entender a queixa da criança, o que tem acontecido e do porquê que eles chegaram a pensar na terapia como uma forma de auxílio. Nessa primeira entrevista com os pais é realizada a anamnese, que é um instrumento profissional que auxilia a gente a entender um pouco sobre o desenvolvimento da criança desde o período da gestação. O primeiro contato do profissional com a criança ela acontece posteriormente à entrevista com os pais, porque é nesse momento que o profissional escuta qual é a queixa desta família e desta criança, ou o que está acontecendo, entende um pouco sobre a dinâmica familiar e fecha o contrato terapêutico também. Posteriormente, que o profissional encontra a criança. É nesse momento que se estabelece o vínculo nessa relação terapêutica. É de extrema importância que nesse momento a criança explore todo o conteúdo do consultório e que aí, a partir daí, ele possa estabelecer um vínculo de confiança para que essa relação aconteça e para que o profissional auxilie na demanda que for necessária. E aí, juntos, pais, responsáveis, escola, outros profissionais e criança, desenvolvemos uma linha de acompanhamento com ela. E aí são os próximos passos, que é o psicodiagnóstico. É a partir daí que a gente vai entender um pouco da criança e aí podemos utilizar dos instrumentos lúdicos, que são os brinquedos, os materiais de artes e também testes psicológicos caso necessário. Importante pontuar que no processo da psicoterapia infantil, o brinquedo e o lúdico é de extrema importância, porque é a partir daí que a criança consegue se comunicar com o mundo exterior. É a partir do brinquedo. Qual que é a importância dos pais e dos responsáveis no acompanhamento da criança em psicoterapia? É de extrema importância o acompanhamento dos pais e dos responsáveis no processo terapêutico. Até mesmo porque é no ambiente familiar que as coisas acontecem, e que dentro dele que a gente se relaciona com o mundo. Então, se é uma criança que tem alguma dificuldade de lidar com regras na escola, a gente precisa trabalhar as questões de regras, limites dentro de casa. E aí isso vai se externalizar de uma forma muito mais segura, e vai se manter em outros ambientes. Na psicoterapia infantil, também realizamos orientação de pais e visita escolar. A orientação de pais, ela acontece porque, na verdade, nenhuma criança, ninguém
veio com um manual de instruções. Então, junto com o terapeuta, a família e até a própria criança vai tentando construir uma forma de saber lidar com ela. E juntos a gente vai trabalhando como mediador, o profissional, neste campo. A visita escolar, ela acontece pontualmente, se houver necessidade, para entender como a criança funciona na escola, tanto na questão comportamental como na questão pedagógica. É de extrema importância o acompanhamento do profissional nas escolas, porque é neste ambiente que a criança passa o maior tempo possível, às vezes, né? Tem crianças que estudam em período integral e é lá que elas se relacionam com o mundo. E é a partir daí que eles aprendem a lidar de uma forma diferenciada com o mundo. As crianças ficam muito preocupadas se tudo que a gente fala na terapia vai ser dito para os pais. E deixando bem claro que não. O contrato terapêutico ele também é realizado com as crianças, né? Eu geralmente entrego uma folha escrito todos os nossos pontos do contrato, principalmente do sigilo, porque as crianças elas têm muitas dúvidas se tudo que é dito na terapia é colocado também para os pais, né? E não, a gente realiza uma devolutiva com os pais, no entendimento do que aconteceu do processo, de tudo o que foi trabalhado, e não como um tom de fofoca. Ele falou isso, ele fez isso, aconteceu assim. Não, ao contrário. É tudo com muito respeito dentro da ética profissional. Caso tenha ficado alguma dúvida, coloque seus comentários, acompanhe nas redes sociais. Até a próxima!